Olá, boa noite, amigos e amigas, aqui do nosso canal do YouTube, Salve Maria. Estamos juntos e juntas a partir de agora em mais um programa História da Igreja. E hoje nós vamos dar continuação a falar sobre a Santa Inquisição, quarta parte sobre esse assunto, né? O assunto realmente ele é um pouco longo, né? Mas com certeza vale a pena, certo? Muito bem, mas antes eu gostaria de convidá-los e convidá-las para que possamos fazer juntos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. O Espírito Santo que enviaste aos nossos corações, mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu é o Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos lá continuar então a falar sobre a Inquisição, né? A decisão de confiar o julgamento dos feiticeiros e bruxas à Inquisição teve consequências benéficas. O tribunal eclesiástico procedia com justiça e só relaxava o braço secular aos réus convictos e também impenitentes. Infelizmente, a Alemanha viu nos séculos XV e XVI um grande declínio da fé e também da moral, acompanhado de um espírito de rebelião contra o Papa e a Igreja. Era o tempo da cisão religiosa pela Reforma. Naquele tempo de fé obscurecida e de muita superstição, a crença nos malefícios diabólicos tornou-se uma verdadeira psicose entre católicos e protestantes. Os tribunais leigos emancipavam-se, perseguindo as bruxas por conta própria, e as torturas tornavam-se cada vez mais desumanas com todos os requisitos da crueldade. As fogueiras se multiplicavam assustadoramente, intervindo a favor das vítimas inocentes e acarretava a mesma perseguição. Um exemplo pode ilustrar com que facilidade se decretava a pena capital, que seria a pena de morte, né? Ilustrando também como pelo uso descontrolado da tortura, pior do que a própria morte, se podia extorquir qualquer confissão desejada. Questionada na tortura, uma bruxa confessou que matara por malefícios seus 2 filhos e causara a morte de um cavalo branco, propriedade de certo camponês. Mas as crianças estavam vivas e o camponês não perdera nenhum animal. Contudo, a bruxa tinha confessado e foi executada. A alucinação era geral, invadiu protestantes e católicos, mas bem o nota o historiador W. News que a razão consistia na decadência religiosa, onde a ação repressiva contra a bruxaria continuava na competência da Inquisição, como na Itália e Espanha, não as produziam perseguições de notável importância. Só depois da cisão religiosa pela Reforma, principalmente no século XVII, elas deviam primeiro na Alemanha e propagadas dali nos demais países do norte, celebrar suas horrendas orgias. De um juiz de Dresden, Bento Karprov, que viveu, né, entre o ano 1595 até 1666, referim que pronunciou 20.000 sentenças capitais, não só de bruxas, né, e ainda se gabava de ter tido 23 vezes toda a Sagrada Bíblia. Avalia-se em mais de 100.000 o número de mulheres infelizes, na quase totalidade inocentes, queimadas em terras germânicas, a Alemanha e também a Escandinávia. Confira-se com esta fúria desenfreada o proceder refletido e justo de tão mal afamada a Inquisição espanhola. Dos 3 séculos de sua existência, só sentenciou 12 bruxas à morte. Adiante, teremos ainda a ocasião de considerar a relativa moderação desta Inquisição. Vozes esparsas se levantavam contra a alucinação coletiva. Uma das primeiras foi a do nobre calvinista John
Weir, em 1563. Foi freneticamente combatido por católicos e protestantes. No século XVII, vários jesuítas ousavam levantar-se contra os crimes cometidos em nome da justiça. O mais eminente foi Friedrich von Spee, cuja Caution Criminalis apareceu em 1631. A obra teve grande repercussão e influiu eficazmente na tardia abrogação das leis iníquas. É significativo que o autor não ousou publicar seu nome na primeira edição. Muitos autores mal informados ou intencionados responsabilizaram a Inquisição pela morte de Joana d'Arc. Nós vamos depois ter a oportunidade de falar, aliás, vamos falar sobre esse caso agora no momento, tá? Vamos historiar aqui de uma forma breve sobre esse caso. Na Guerra dos 100 Anos dos Borguinhões, aprisionaram a pastora guerreira paladina do rei da França, Carlos VII, e a entregaram aos ingleses, dos quais eram aliados. Eles instauraram um processo político presidido pelo indigno bispo Cauchon de Beauvais. A inocente vítima foi queimada viva como bruxa em 30 de maio de 1431. O ato não teve a mínima aprovação de Roma. Isso aqui é uma coisa importante saber, né? Não teve aprovação da Igreja. Já 25 anos mais tarde, o Papa revisou o processo e declarou a inocência de Joana d'Arc. Ela foi canonizada em 1920. A pena horrorosa do fogo teve, pois, dupla origem, integralmente provinda do paganismo. Os príncipes da Idade Média a restauraram nos seus tribunais. A Igreja a aceitou, mas ela nunca assumiu a responsabilidade formal da pena capital. Relaxava os condenados ao braço secular, pedindo-lhe na fórmula da entrega de poupar ao réu a mutilação praticada pela justiça leiga e a pena de morte. Mas o juiz secular sabia que normas tinham que observar. Mais tarde, o pedido de clemência tornou-se mera fórmula quando as autoridades eclesiásticas acharam necessário exigir o cumprimento das leis civis. Dado o começo, a praxe se consolidou e, como já observamos todos, também os eclesiásticos se habituaram a considerá-la legítima. Todos pensavam que era justa, o povo a praticava e reclamava, os príncipes a decretavam, a Igreja a aceitou, querendo acusar. Devemos acusar toda a sociedade medieval. A história da tortura e da fogueira, revela que já na Idade Média começou o renascimento das ideias pagãs. O poder secular valeu-se de sua força e as impôs à Igreja. Contudo, a caridade evangélica continuava a mitigar ao menos o rigor e diminuiu notavelmente o número de condenações. Acrescentemos aqui mais uma prova do influxo benéfico que a religião exerceu sobre a jurisdição. Na Idade Média, os mosteiros povoados de monges disciplinados e piedosos pareciam refúgio também para criminosos sentenciados. Foram confiados aos mosteiros para que a mansidão, caridade e a conscienciosidade ali reinantes abrandassem a mente dos extraviados. O sistema achou aplauso e os resultados eram espetaculares. Quando São Bernardo, certa vez, em princípio do século XII, andava de viagem, encontrou um triste cortejo que levava uns malfeitos ao patíbulo. Chegou, cheio de compaixão, o santo se lançou no meio do povo, pegou na corda com que levavam o culpado. Deixai-me esse homem, disse eu, o enforcarei com minhas mãos. Sem largar a corda, ele levou ao conde de Champagnat e solicitou a entrega do malfeito. O conde cedeu às instâncias de Bernardo, a quem muito estimava. No mosteiro de Cloevaux, este lobo assanhado se tornou cordeiro. Foi chamado de Constâncio, nome que honrou, perseverou 30 anos numa vida de penitência até morrer na mesma Cloevaux de morte edificante.
Os grandes excessos de crueldade e de execução em massa só reapareceram nos começos dos tempos modernos, com o seu grande declínio e a apostasia da fé. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da Inquisição na Itália. A Inquisição italiana foi fundada pouco depois da francesa. O motivo principal da instituição foi, como na França, a necessidade de reprimir a seita antissocial dos cátaros. Como data da sua origem efetiva, considera-se o ano de 1224, quando o Papa Honório incumbiu vários bispos do norte a proceder contra os hereges. Oficialmente como tribunal, ela começou a funcionar como nos outros países, no ano de 1232, pela bula do Papa Gregório IX. Vários inquisidores, entre eles São Pedro Mártir, foram assassinados pelos hereges. Na Lombardia, 3 séculos mais tarde, distinguiu-se o inquisidor Miguel Cislieri, depois elevado à dignidade papal e conhecido pelo mundo inteiro como São Pio V, em 1570. Na República Veneziana, as leis civis impunham aos hereges a pena de morte, o que acarretava a execução de todos os hereges convictos, tanto contumazes quanto os arrependidos. Pio V tentou subtrair a Inquisição ao poder civil, concentrando nela os dois poderes civil e também eclesiástico. Não conseguiu, porém regularizou o procedimento para que as sentenças fossem sempre justas. Enquanto nos diferentes países e na própria Itália já funcionavam os tribunais da fé, a cidade de Roma ficou isenta durante mais de 3 séculos. Bastava o fato de os hereges não acharem proteção e fomento para afastá-los da cidade dos papas, e esse estado de coisas mudou no século XVI, onde apareceu a ameaça do protestantismo, que tentou esforçadamente penetrar na Itália como nos demais países católicos. Von Pastor, autor da História dos Papas, conta que, no 5º tomo da sua obra, Pontificado do Papa Paulo III, que até religiosos, como os agostinianos eremitas, pregavam as doutrinas de Lutero. Em 1539, um capuchinho espalhava as mesmas heresias. Os protestantes alemães se gloriavam do seu sucesso na Itália. Módena e Lucas já ameaçavam separar-se da Igreja Católica. Os mais perigosos eram os pregadores que pretendiam pregar a doutrina católica, mas na realidade a falsificavam com os erros de Lutero. Havia indícios de heresia na própria Roma. Em face do perigo, Paulo III achou necessário criar em Roma uma nova sede da Inquisição, que seria ao mesmo tempo o órgão central e supremo para todos os tribunais desse gênero na Itália e em toda a Igreja. A decisão, recomendada também por Santo Inácio de Loyola, foi executada em 4 de julho de 1542, data que marca, pois, o início da Inquisição italiana. Ao mesmo tempo, Paulo III admoestou os agostinianos, franciscanos, cônegos regulares de Latrão e também os dominicanos a trabalharem intensamente para extirpar os erros luteranos. Que o perigo era real na própria cidade de Roma ficou notório no ano 1559, quando um grupo de hereges maltratou o inquisidor Saccotti e tentou queimar o mosteiro de Santa Maria sopra Minerva, onde estavam os arquivos da Inquisição. Os cidadãos impediram o saque e os mesmos inquisidores pediram e obtiveram o perdão dos pecados. Aliás, o perdão dos culpados. A Inquisição romano-italiana devia funcionar principalmente nos séculos XVI e XVII. Já tivemos ocasião de observar que em qualquer instituição humana, máxime quando se estende por diferentes países, não podem faltar abusos. Também na história da Inquisição apareceram fraquezas e falhas sempre reprovadas pela Igreja. Sem dúvida, teria sido na própria Roma, na imediata presença dos papas, onde devemos procurar a verdadeira índole do tribunal eclesiástico. Consideremos seus distintivos. Os fatos históricos provam que precisamente na Itália o proceder era rigorosamente jurídico.
segundo as normas da equidade, excluindo arbitrariedades e processos precipitados. Não encontramos fanatismo que por vezes maculava a honra do tribunal eclesiástico. As perseguições de bruxas eram casos raros, da mesma forma as sentenças capitais. Na Itália também se constata com evidência que é injusta a acusação de ter sido a Inquisição um meio compulsório para converter adeptos de crenças diferentes. A Igreja nunca teria perseguido os hereges se eles se contestassem com guardar para si suas crenças erradas e viver a sua vida individual. Que o motivo das ações repressivas era a atividade dogmatizante, a propaganda em defesa dos dissidentes e convincentemente ilustrado pela atitude tomada em face do judaísmo. Em Roma e nos estados pontífices viviam numerosos judeus. Em nenhuma parte do mundo eles foram tratados tão humanamente como debaixo do regime suave da tiara. Esse espírito que reina em toda a Igreja achou em outros tempos sua expressão condensada. É bom viver debaixo do báculo. A Igreja nunca fez passos para forçar a conversão dos judeus. Tampouco, apesar do perigo da infiltração protestante, esses eram molestados os adeptos de Lutero e Calvino que entravam legalmente na Itália. Tá? Não acontecia isso então. Só eram procurados e perseguidos aqueles que apostatavam, né? E por seu exemplo, palavra falada ou escrita, ameaçavam a perversão dos fiéis. Né? Sirva de exemplo o caso de Giordano Bruno, né? Apóstata não só da religião cristã, mas de toda a fé religiosa, e cujos escritos respiram um ódio sem limites a Deus, a Jesus Cristo, à Igreja e também ao papado. Galileu Galilei não preocupou a Inquisição, enquanto ele aderia, embora notoriamente, à doutrina de Copérnico, considerada em Roma como falsa. Mas o tribunal se comoveu e entrou em ação quando a atividade propagandista, inconsiderada e apaixonada do matemático florentino, parecia tomar um rumo protestante do livre exame da Bíblia. Se todos os tribunais do mundo, tanto leigos como eclesiásticos, tivessem usado a mesma moderação como a Inquisição Romana, inúmeros horrores teriam sido poupados ao Ocidente. Nem assim o tribunal romano deixa de ser hostilizado. Os adeptos de Lutero e Calvino nunca perdoarão à Inquisição o ter preservado a Itália, como também a Espanha e Portugal, da infiltração protestante. Infelizmente também o erro cometido no processo de Galileu Galilei, né, prejudicou a fama da mesma Inquisição e até de toda a Igreja Católica. Tá? Muito bem, meus irmãos e irmãs. Na próxima semana será a quinta parte desse assunto sobre a Santa Inquisição e nós vamos estar falando sobre a Inquisição Espanhola, tá certo? Então é importante a gente conhecer um pouco sobre a Santa Inquisição, tá? Muito bem, vamos ao nosso momento de pedidos de oração de hoje, né? Eu quero rezar então, juntamente com vocês, por todas as almas que estão no purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela minha tia Maria Fernanda dos Santos e também por Maria Belmiro Bento. Rezemos pela recuperação da saúde de Dona Romana Maria Jesus, por Dona Sulema, por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, pelo Monsenhor Guilherme, pela Carla Sibeli, pelo avô e a mãe do José Luiz, pela cura e libertação de Isaura Fabiana, por Adriana Araújo, pela Dona Judite Júlia também, pelos desempregados, como a Dona Ana Lúcia, Paulo Nazário e eu, esse que vos fala também. Em especial, rezemos pelo Kleberson, pelo Edinaldo Alexandre e Valdir, esposo e filho da Dona Judite Júlia, e a gente reza também, meus irmãos e irmãs, para que o aborto não seja aprovado no Brasil, né, até a 12ª semana de gestação. Tá? Isso aí é uma coisa importante e eu peço a vocês também que rezem para que justamente isso não aconteça. Tá bom? Rezemos também pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro. Hoje começou em Roma
o 16ª, né, Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, dedicada à sinodalidade. Começou hoje, dia 4 de outubro, e vai seguir até o dia, se eu não estiver enganado, até o dia 29 de outubro, tá certo? Então a gente reza, e reza muito, né, para que esse sínodo seja bom para a igreja, bom para todos nós, né? Tá certo? A gente reza por isto, tá? Pelo Papa, por todos os bispos que estão participando, né? Por todos os leigos também que estão participando também desse sínodo, tá certo? Para que daí saia decisões favoráveis, né, para a nossa Santa Igreja. Que nós, sinceramente, não tenhamos nenhuma surpresa desagradável, né, referente a esse sínodo, tá? A gente reza também pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, em especial o diácono Marinaldo Souza, também o diácono Carlos Foiani, por todos os leigos, em especial também pelos nossos amigos e amigas de qualidade. Aí nós temos a dona a Carla Cristina, ok? A Carla Cristina não, perdão, a Carla Cristina é uma amiga que normalmente sempre acompanha aqui os nossos programas, né? Mas a gente reza pelos nossos amigos de qualidade, que é a Luciclésia e a dona Vera Lúcia. No momento, são as duas são amigas de qualidade. Rezemos também para aquelas pessoas que normalmente acompanham os nossos programas aqui. Temos a Carla Cristina, Ricardo José, o Paulo Luiz, a própria dona Vera Lúcia, tá? E a Bel Mascarenhas. Rezemos também pela união de todos os cristãos, a única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, e que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, convido agora vocês para que juntos possamos fazer a nossa oração, as nossas orações finais, né? Ok? Vamos lá então? Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniet regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, agradeço então a participação de todos e de todas que me acompanharam, que estão assistindo, né, nesse momento a esse vídeo, né, postado aqui no nosso canal do YouTube a respeito da história da nossa igreja. Como eu sempre digo, né, a história da igreja, a Igreja Católica tem 2000 anos, mais de 2000 anos de existência, né? Então cabe a nós, católicos, né, de hoje, principalmente de hoje, conhecermos a história da nossa igreja, né? Conhecemos a história da nossa igreja porque a gente precisa defendê-la, né? Nós precisamos ensinar e defender. Normalmente quem defende está ensinando, tá certo? Então precisamos pensar nisso e colocar isso em prática, principalmente a questão da história da igreja, que é onde justamente os inimigos mais batem em cima da igreja, a respeito da sua história, tá certo? Mas nós temos que lembrar também, eu já disse aqui e repito, que a história da Igreja Católica é formada por homens, formada por mulheres que deram sua vida pela Igreja, por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se tornaram por isso mártires, se tornaram santos da Igreja, entendeu? Pela sua luta, né? Imagine, meus irmãos e irmãs, se não fosse essas pessoas, se não fosse esses santos, né? Como é que, provavelmente, talvez a igreja não existisse, ou talvez ela não tivesse mais aqui, não existisse mais, né? Não é verdade? Então a gente tem que pensar justamente nisso e rezarmos. Por isso que eu sempre coloco esse momento de pedido de oração, para que a gente possa rezar, né, pelo nosso Papa, pelos nossos bispos, né, porque eles são, o Papa é o legítimo sucessor de São Pedro e os bispos são os legítimos sucessores dos apóstolos. Então, mais do que nunca, nós devemos
rezar por eles e rezar por nós, que nós leigos somos a maioria na igreja, né? Então, nós precisamos, mais do que nunca, estudar, conhecer, né? Porque ninguém pode amar a Deus se não conhece a Deus, não é verdade? Então, precisamos justamente isso, né? Precisamos defender sempre a nossa fé, tá ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, se Deus assim permitir, teremos o nosso programa Notícias Católicas com comentários, aqui também no nosso canal do YouTube, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, Santa Noite, Salve Maria.